Meu irmão, que jogo ruim. Que jogo ruim. Minha Nossa Senhora, para resumir isso, que jogo ruim. Jogo muito ruim, minha Nossa Senhora. Horrível. Partida horrível do Vasco. O Vasco foi derrotado pelo Madureira. Primeira derrota de Marcelo Cabo, né? Sob o comando do Vasco. As duas primeiras derrotas do Vasco no Campeonato Carioca haviam sido ainda com o técnico do Sub-20, né? O Siston. Então, depois que o Cabo assumiu ali o time, o Vasco ainda não tinha conhecido nenhuma derrota e agora perdeu hoje 1-0 na partida de ida das semifinais da Taça Rio para o Madureira, 1-0, e vou repetir aqui, jogo muito ruim, minha Nossa Senhora. Você que assistiu esse jogo e ainda está aqui para assistir esse vídeo, você é um guerreiro, meu amigo, você é um guerreiraço, porque o jogo foi ali duro de assistir, assim, eu peguei em vários momentos já torcendo para o jogo acabar, que eu não aguentava mais aquela agonia, estava muito chato, estava um jogo muito ruim. Então, vamos lá, né? Vamos aqui comentar sobre essa partida. Antes de comentar aqui, de começar a falar desse jogo, vou mandar um abraço aqui pro garotinho que eu encontrei hoje lá no Plaza Shopping de Niterói. Tava no Plaza, encontrei um garotinho, falou, Machão da Gama, não sei o que. A gente tirou uma foto, ele não falou o nome dele, eu perguntei qual era o nome dele, ele falou Vascão. Falei, pô, teu nome é Vascão? Ele, Vascão. Aí depois ele falou o nome, mas eu não consegui entender. Mas tamo junto aí, um abração, valeu pela moral e pelo carinho. Enfim, vamos lá, vamos comentar essa partida, essa derrota do Vasco. Cara, nada me irrita mais do que ligar a televisão e ver que o Vasco entrou em campo com time reserva. Eu entendo que pode ser tá usando ali como teste para jogadores que não vêm sendo muito utilizados, né, para ver quem pode ser útil ali na temporada. Enfim, eu entendo, o treinador tem que pensar com a cabeça do treinador, mas treinador é treinador, torcedor é torcedor, né? Eu como torcedor fico irritado, cara. Ligo a televisão, time reserva, falo, hoje vai ser uma agonia. E foi realmente uma agonia, né? O Vasco hoje entrou sem o Castan, sem o Zeca, sem o Andrei, sem o Galarza, sem o Peck, sem o Morato e sem o Germancano. Então só aqui os 7 principais jogadores do Vasco não jogaram hoje, né? Então foi um time praticamente reserva, com ali o Vanderlei no gol, tem o Léo Jabá, que às vezes é titular, às vezes entra no segundo tempo, além dos 7 ali que não entraram por opção, né, por serem poupados, etc e tal. O Vasco ainda tinha o desfalque do Léo Matos, que estava suspenso, e do Marquinhos Gabriel, que não está totalmente recuperado. Então, enfim, um time praticamente todo reserva, com o Léo Jabá e o Vanderlei no gol. E aí, a gente aqui como torcedor, o pensamento que vem na cabeça é: para que poupar o time? Vai poupar o time para quê? Tem algum jogo importante no meio de semana? O Vasco jogar quarta-feira a Copa do Brasil? Não vai jogar agora a Copa do Brasil. O próximo jogo do Vasco é só no próximo sábado contra o mesmo Madureira em São Januário por essa mesma competição. Então, enfim, eu como torcedor fico, putz, cara, o último jogo foi semana passada, né? No domingo passado, no sábado passado, enfim, foi no final de semana passado. Teve uma semana cheia aí para treinar, para descansar, e aí vem para esse jogo e não escala o time titular. O Vasco que tinha dito ali que ia valorizar, né, a Taça Rio, ia usar a Taça Rio como preparação para a Série B, para ir ajustando o time, né, para o time usar como preparação para o restante da temporada. Como que usa para preparação se ninguém jogou? Do time titular ninguém jogou. Então, enfim, é um negócio que eu como torcedor, tô dizendo aqui, eu como torcedor, enfim, quando vem o time reserva eu fico, mano, é chato demais, né? É chato acompanhar. Mas enfim, e o jogo também foi muito chato, esse que é o ponto, porque se o time reserva vai e joga, enfim, consegue ali mostrar alguma coisa, não conseguiu mostrar absolutamente nada. E acho que liga o sinal de alerta, né, porque o Vasco perdeu as 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca jogando ali com o Sub-20, quando os titulares ainda não tinham se representados. Depois, quando começou ali com o time titular, o Vasco foi engrenando, a coisa foi começando a dar certo ali, o time titular ficou sem perder todas essas partidas, e agora, né, o Vasco poupa os titulares, joga com praticamente o time do Sub-20 de novo, e é mais uma vez derrotado, outra vez por 1-0, assim como aconteceu com Volta Redonda e Portuguesa lá nas primeiras rodadas do campeonato. Bom, e falando da partida em si, criou-se uma expectativa hoje pela estreia do Rômulo, né? O Rômulo voltando, hoje voltou com moral, capitão do time ali, todo mundo numa expectativa para ver como o Rômulo ia se sair nessa partida, mas
a estreia não foi como a gente imaginava e nem como o Rômulo imaginava, porque aos 30 minutos ele deu um pique ali, sentiu a coxa e teve que ser substituído. Então já na sua estreia o Rômulo não conseguiu uma atuação do jeito que a gente esperava, do jeito que ele também esperava, e a gente torce aqui para que não seja nenhum problema mais sério com o Rômulo, né, que ele consiga estar à disposição aí para a sequência da temporada. O primeiro tempo fraquíssimo, né? Acho que a gente pode destacar aqui, além da lesão do Rômulo, a gente pode falar aqui de uma bola na trave do Léo Jabá, que talvez o único ali que se destacou um pouquinho mais nessa partida. O Léo Jabá fez uma bela jogada ali, cortou e chutou, a bola foi no travessão, ia ser um baita de um golaço se entra, a bola foi no travessão ali, por muito pouco não entrou, um pecado. E a expulsão do Laranjeiras, né? O Laranjeiras foi expulso aos 30 minutos, por volta ali dos 30 minutos do primeiro tempo, levantou o pé muito alto ali, né? Uma jogada, como diria aquele comentarista da Globo, uma jogada temegáguia, uma ação temegáguia, e já tinha levado um amarelo, acabou levando o segundo amarelo e foi expulso justamente. Aí o Vasco fica desde ali dos 30 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos na partida, jogou a segunda etapa toda com um jogador a menos. E aí o Vasco volta para o segundo tempo e continua a mesma nhaca do primeiro tempo, né? O jogo foi muito chato, foi muito ruim, falei isso aqui várias vezes, mas o jogo, se você não assistiu, você não perdeu nada. Se você não assistiu, você não perdeu nada, porque o jogo foi muito chato. Se você assistiu, você entende o que eu tô falando aqui, entende esse sentimento de decepção, que o jogo foi realmente muito ruim. Segundo tempo de pouquíssimas oportunidades, né? O Vasco já com um a menos não conseguia criar absolutamente nada. O Vasco tirou o Thiago Reis ali no intervalo, botou o Juninho, né? A substituição do Marcelo Cabo. O Juninho até entrou bem. A melhor jogada do Vasco no jogo foi uma jogada do Juninho já no final da partida, que ele faz ali um salseiro na zaga do Madureira. Na hora que ele vai chutar é travado pelo goleiro. E aí a bola sobra para o jogador do Vasco ali, se eu não me engano, era o João Pedro. João Pedro não conseguiu chegar a tempo de empurrar para dentro do gol, o zagueiro do Madureira evitou o que seria o gol do empate do Vasco já aos 40 do segundo tempo. Foi a melhor oportunidade do Vasco no segundo tempo. O Vasco levou o gol aos 14 minutos do segundo tempo, né? Uma jogada ali pelo lado esquerdo da defesa do Vasco. Riquelme levou ali meio com um chapéuzinho e é um chute cruzado na área. O jogador do Madureira encostou ali no segundo pau e fez o gol da vitória do Madureira. Vitória por 1-0 que foi merecida, né? O Madureira mereceu vencer a partida. O Vasco não jogou absolutamente nada. O Vasco hoje não fez por merecer outro resultado que não fosse a derrota. Então não tem muito mais o que falar, não. A derrota merecida. Hoje o jogo foi sonolento, ruim, chato, enfim. Tudo de ruim que você imaginar foi esse jogo de hoje contra o Madureira. E agora tem o jogo da volta, né? Semana que vem o Vasco recebe às 4 horas da tarde, no próximo sábado, o Madureira em São Januário, e o Vasco tem a vantagem ali dos resultados iguais. Então, se o Vasco vencer por um gol de diferença, o Vasco está classificado para a final da Taça Rio. Mas, enfim, jogo muito decepcionante, como eu disse, essa partida de hoje contra o Madureira. O Vasco ali poupou praticamente todo o time titular e não conseguiu derrotar o tricolor suburbano. Eu vou ficando por aqui. Deixa aí o seu like para fortalecer o canal. Se inscreva aqui também, se for a sua primeira vez. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!